Palavra do Senhor para o seu coração e para esta igreja, em Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20. Último livro das Escrituras Sagradas, Apocalipse, capítulo 1, versos 9 a 20, é a nossa porção nesta manhã, que certamente o Senhor usará para nos edificar. Estamos, então, visitando e sendo abençoados pelo livro de Apocalipse. E antes de lermos o texto que então vamos focar nesta manhã, quero recordar um verso que temos destacado, Apocalipse 21, versos 1 a 4, diz: Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21, 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 1, 9 a 20. Cristo manifestado. Cristo manifestado, Apocalipse 1, 9 a 20. Vamos ouvir a palavra, vamos receber a palavra. Que a palavra do Senhor encontre seu coração totalmente aberto, que Ele edifique a cada um de nós nesta manhã. Diz assim a narrativa: Eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: Escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo. Voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um filho de homem, com uma veste que chegava aos seus pés e um cinturão de ouro ao redor do peito. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, e seus olhos eram como chama de fogo. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Sua face era como o sol quando brilha em todo o seu fulgor. Quando o ouvi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: Não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do Hades. Escreva, pois, as coisas que você viu, tanto as presentes como as que acontecerão. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu em minha mão direita e dos 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Esta é a palavra do Senhor. Se Jesus se manifestasse a nós agora mesmo, qual seria a nossa visão? O que veríamos? E talvez você já ansiou por isso, gostaria tanto de ver
Jesus Cristo, a visão dele. Gostaria de que ele se manifestasse a mim. Como seria o Cristo manifestado a nós? Ele já foi manifestado a nós. Aqui está no texto de Apocalipse, capítulo 1, 9 a 20. O Senhor já se manifestou a nós, e se nós o víssemos, certamente seria como se manifestou a João tanto tempo atrás. E aqui nós temos então o Cristo manifestado. E a palavra de Deus então o coloca diante dele. E a palavra de Deus nesta manhã fala ao seu coração, mente, fala ao seu ser. Fique diante do Cristo manifestado. Permaneça diante do Cristo manifestado. Você tem permanecido diante deste Cristo manifestado, o Cristo que é, como é hoje, Jesus Cristo como é hoje e como então ele se apresenta. Você tem estado diante desse Cristo ou não? Fique diante do Cristo manifestado, permaneça diante dele. É a mensagem do Senhor para o seu coração nesta manhã, do Cristo manifestado que se revela como glorioso, simplesmente como glorioso. E quando nós vemos este Cristo glorioso, vamos lembrar o contexto aqui da nossa leitura. O texto diz o quê? João diz: eu sou o companheiro de vocês em sofrimento. E estou aqui na ilha de Pátimos por causa do testemunho de Jesus Cristo. João, o apóstolo, foi levado a esta prisão, foi exilado ali por causa da sua obra apostólica de pregação de Jesus Cristo. Os dias são dias de perseguição, está no poder o imperador Domiciano, imperador do Império Romano, e um homem que passa a perseguir os cristãos, exige o culto ao imperador, se apresentando ele como um Deus. Isto traz grandes sofrimentos, grande perseguição em todo o império. E João acaba preso, como também muitos irmãos estavam sofrendo perseguição, e quem não estava amedrontado, pensando: uma hora dessa vem para cima de mim. Então é um momento difícil para os crentes, os discípulos de Jesus Cristo, momento difícil para a igreja de Jesus Cristo. Eles são aqueles que estão por baixo, o Império Romano está por cima. O cristão tem uma visão de si mesmo e até de Jesus a quem eles servem como pequeno. E o imperador sentado em Roma no poder é aquele que é glorioso. Mas agora nós vemos aqui Jesus se manifestando aos seus como aquele que é glorioso. A glória que aparece aqui não é do imperador, mas de Cristo. A glória que aparece aqui de Cristo faz sombra sobre a do imperador romano. A do imperador romano em nada se assemelha à glória de Jesus Cristo. Agora note bem que o texto bíblico e Apocalipse e as escrituras todas tem como foco Jesus Cristo, Deus manifesto em Jesus Cristo. O foco não é você, não é eu. O foco é Jesus Cristo, nem mesmo a igreja é o foco. Sim, o foco em Cristo há de tocar e abençoar a mim, a você e a igreja. Mas o foco e a primazia é de Cristo em todo o texto aqui, e assim é no livro de Apocalipse. Cristo é o grande foco. Mas esse Cristo se apresenta de forma gloriosa, Cristo manifestado. Como que Cristo se manifesta a nós? Como aquele que é glorioso. E aparece aqui a expressão, que é uma expressão técnica do ponto de vista bíblico-teológico, que é um filho do homem, semelhante a um filho do homem. O que é isto, filho do homem? É um título aplicado a Jesus Cristo. Jesus, então, apresentado como filho do homem. E essa expressão pode nos levar a algum equívoco. Em geral, se fala muito que filho do homem tem a ver com Jesus Cristo como homem. Ele
verdadeiro Deus e verdadeiro homem, então o Filho do Homem se refere à humanidade dele. Mas quando nós estudamos a expressão Filho do Homem nas Escrituras Sagradas, nós vamos ver que é muito mais do que isso. Sim, certamente se trata dele revelado na forma humana, mas o texto diz semelhante ao Filho do Homem. Jesus Cristo se manifestou em carne, Deus encarnou e andou entre nós como um de nós. Mas ele vem da glória. O que aconteceu foi que, diz Filipenses, ele por um tempo se esvaziou desta glória para andar como um de nós. Mas depois de ir à morte e ressurreição, ele ascende para a glória novamente. Então o Filho do Homem se refere sim à passagem de Jesus por um tempo à semelhança de homem, mas nisso numa missão gloriosa e que se manifesta em glória. Então, o Filho do Homem é um termo que pode manifestar ou apontar para a humanidade de Cristo, mas, acima de tudo, aponta para Ele como aquele que é poderoso e glorioso. Jesus Cristo encarnado, humilhado uma vez, não mais. Ele é divino e está glorificado agora. Filho do homem é o termo para a figura do Messias. É uma expressão messiânica. No Velho Testamento todo, há a promessa da vinda do Messias, a grande esperança da humanidade de Israel também. E Filho do homem se refere, então, a este prometido que, então, vai se cumprir em Jesus Cristo. Jesus Cristo se declarou como Filho do homem. Veja, por exemplo, em João, Evangelho de João, capítulo 12, verso 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do homem. Digo-lhes verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Jesus falando dele mesmo, ele se identifica como Filho do homem e fala da sua morte, como um grão caindo na terra e germinando. Então, Jesus Cristo se apresentou como Filho do homem. Outro texto, apenas para ilustrar, há muitos outros textos, Jesus se referindo a ele mesmo como Filho do homem. Mateus 26, versos 63 a 65. E veja, nestes versos, o que acontece, algo tremendo em relação a Jesus se dizer Filho do homem. Jesus está preso, está debaixo do julgamento, e a narrativa desses versos dizem: o sumo sacerdote lhe disse. Então ele diz a Jesus: exijo que você jure pelo Deus vivo. Se você é o Cristo, o Messias, o Filho de Deus, diga-nos. É você o Cristo? É você o Filho de Deus? Jesus não vai dizer que ele é o Filho de Deus, ele vai dizer algo diferente. Jesus responde: tu mesmo disseste, respondeu Jesus, mas eu digo a todos vós, chegará o dia em que vereis o Filho do homem assentado à direita do Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Foi quando o sacerdote rasgou as suas próprias vestes e disse: blasfemou. Por quê? Porque o sumo sacerdote conhecia o peso e o significado da expressão Filho do homem, desse título. E quando Jesus aplica a ele mesmo, o sumo sacerdote não vê Jesus dizendo: eu sou um homem, sou um ser humano. Jesus está dizendo algo muito mais, que vem lá do Velho Testamento, na fala dos profetas. E por isso ele diz blasfemou. Isto é, Jesus Cristo ali, no entendimento do sumo sacerdote, teria ofendido a Deus, porque ele está se identificando como Deus, como Filho do homem. De onde vem essa questão toda do Filho do homem? Vem do livro de Daniel, o profeta Daniel, que lá por volta de 538 antes de Cristo, na Babilônia, profetizou, e temos o livro de Daniel nas Escrituras Sagradas. Daniel, um exilado, ele foi levado para a Babilônia, para o cativeiro babilônico. O povo de Deus foi arrasado pelo Império da Babilônia, o povo de Israel foi arrasado e grande parte foi levado, exilado para a Babilônia. Daniel também foi, mas ele conseguiu ali se destacar. Mas ele era um profeta e ele tem algumas visões. E nós encontramos
no livro de Daniel, então, pelo menos 2 lugares que nos ajudam a entender o que está acontecendo, ou o que acontece por detrás da expressão filho do homem. 2 textos, em Daniel 7:9 e Daniel 7:13-14. E nós lemos assim em Daniel 7:9-10. Enquanto eu olhava, tronos foram colocados e um ancião se assentou. Sua veste era branca como a neve, o cabelo era branco como a lã. Seu trono era envolto em fogo e as rodas do trono estavam em chamas. E diante dele saía um rio de fogo, milhares de milhares o serviam. Milhões e milhões estavam diante dele. O tribunal iniciou o julgamento e os livros foram abertos. Daniel tem uma visão dos fins do tempo. E o que ele vê? Ele vê este ancião assentado num trono, cujas vestes eram brancas como a neve e o cabelo era branco como lã. Mas continuando, nos versos 13 e 14 do mesmo capítulo, ele vai dizer: em minha visão à noite vi alguém semelhante a um filho do homem, vindo com as nuvens dos céus. Ele se aproximou do ancião e foi conduzido à sua presença. Ele recebeu autoridade, glória e o reino. Todos os povos e nações e homens de todas as línguas o adoraram. Seu domínio é um domínio eterno que não acabará e o seu reino jamais será destruído. E aí então ele vê o Filho do Homem, o Messias, que vai se cumprir em Jesus Cristo. E o Filho do Homem é quem? Alguém tremendamente glorioso, tremendamente glorioso. Diz assim: ele recebeu autoridade, glória, reino, todos os povos e nações e homens de todas as tribos e línguas adoraram, e o seu reino jamais será destruído. Tremendo Filho do Homem. O que é que João faz em Apocalipse? Ele toma esses 2 textos, a figura do ancião e a figura do Filho do Homem, e ele encaixa os 2 como um só personagem, refletindo a verdade da Trindade. Um só Deus, Deus Pai, manifesto também com a pessoa de Deus Pai e Deus Filho. E isso fica muito claro porque o Filho do Homem, aqui em Daniel, é aquele que tem todo o poder e glória e o reino para sempre. Então ele nos dois personagens, num só. Os 2, então, se apresentando cabelos brancos, e aí estão uma personagem só. Enfim, a figura do Filho do Homem é aquela que fala de Jesus Cristo. Quando João diz: vi alguém semelhante a um Filho do Homem, ele está se reportando à visão de Daniel, séculos antes de João, quando antevia o ministério de Jesus e a obra gloriosa dele, que então estabeleceria um reino eterno. A imagem de Jesus Cristo, como Jesus Cristo se manifesta de forma gloriosa. Mas lembre-se, nós não temos uma imagem desenhada de Jesus Cristo. Ninguém pintou ou desenhou Jesus Cristo de uma forma que ficou preservada, talvez nunca ninguém fez isto. E eu creio que Deus tinha um plano nisso, porque o ser humano tem um problema sério com imagens, por isso que os 10 mandamentos lidam com a questão de se fazer imagens. O ser humano tem uma facilidade de confundir as coisas e logo começar a postura de idólatra e adorar imagens. Não há imagem preservada de Jesus Cristo. E a imagem que aparece em Apocalipse é textual. Não é para nenhum de nós transferir isto para um desenho, uma gravura. Aliás, surgiria uma gravura absurda se você fosse tentar desenhar, pintar esse Cristo manifesto aqui em Apocalipse capítulo 1. Seria algo bizarro até. A questão toda não é como Cristo é, não como Ele é, mas quem Ele é. É isto que Apocalipse aqui está procurando nos dizer. Não como Ele é, em termos de aparência, mas quem Ele é, o Filho do Homem. Este do reino que não passa, no reino glorioso, que é o mesmo que o ancião que representa a pessoa de Deus. E agora nós temos toda essa descrição de Jesus Cristo.
nós temos a descrição que vai falar das diversas partes do seu corpo. Aliás, são 7 descrições. Lembre-se que o número 7 em Apocalipse é um número-chave, simbólico, que aparece muitas vezes. E aqui não aparece para nós o número 7, mas quando contamos, vemos que são 7 partes do corpo de Jesus Cristo que se manifesta aqui. E quando nós lemos esse texto de Apocalipse, ele falando da face de Jesus, das mãos de Jesus, dos pés de Jesus, o Filho do Homem, e falando da mão, do rosto, do cabelo, nós vamos ver que ele novamente está refletindo um texto de Daniel, mas agora no capítulo 10 de Daniel, 10, 4 a 6. Daniel 10, 4 a 6 diz: no 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura, e seu corpo era como berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo do bronze polido, e a sua voz era como o som de uma multidão. Encontramos então aqui uns itens que nós vamos ver João no Apocalipse usando. Lembrando novamente, João vai se referir, fazer alusão a Isaías, profeta Isaías no Velho Testamento, a Ezequiel, a Zacarias, a Daniel e também Salmos. E nós temos aqui, quando ele descreve Jesus Cristo na sua glória, o Filho do Homem glorioso, nós vamos ver que ele está fazendo a menção, lançando mão daquilo que estava no livro de Daniel. Mas enfim, temos os aspectos gloriosos de Jesus Cristo aqui. Aspectos gloriosos de Jesus Cristo. Mas lembre-se, são todos simbólicos. O livro de Apocalipse é um livro essencialmente simbólico. Se você não ler o Apocalipse como um livro simbólico, você vai criar ideias bizarras realmente. É toda uma simbologia e não um literalismo. Novamente, vamos lembrar que são 7 características que aparecem aqui: cabeça, olhos, pés, voz, mão, boca e face. Mas aí está então Jesus Cristo vestido e com esta veste longa e um cinturão. Alguns entendem que ele está numa posição ou numa condição de sumo sacerdote, aquele que então ministra ao povo de Deus, ou então simplesmente simboliza nobreza. Há ali um cinturão de ouro à sua volta, uma veste que chegava aos seus pés, diz João em Apocalipse, e um cinturão de ouro ao redor do seu peito. Ele estava entre os candelabros. Candelabros são o que, segundo a própria explicação do texto que nós lemos? São as igrejas, as 7 igrejas. 7 porque simboliza a totalidade da igreja de Jesus Cristo em todos os tempos, dos tempos de João e também em toda a história, incluindo a nossa igreja também aqui em Bragança. Aí está ele, então, nesse estado nobre, de realeza até, ou como sacerdote entre as igrejas, ministrando às igrejas, cuidando da igreja. E nós já vimos esta ideia lá em Zacarias capítulo 4, quando então há esse cuidado do candelabro. Mas não somente as vestes, nós temos os cabelos na cabeça, que falam de sabedoria e dignidade, porque são cabelos brancos. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve. Não sei como é que anda a ideia nos nossos dias, mas na antiguidade a questão dos cabelos brancos representavam sabedoria, maturidade e então dignidade. Nós vivemos dias onde a ênfase está na adolescência, não é mesmo? O mercado é voltado para adolescente e os homens não querem mais sair da adolescência. Os filmes procuram apresentar madurões se comportando como adolescentes, inclusive na área romântica. E então há uma idolatria da adolescência, do vestir como adolescente, etc, etc.
e ninguém quer amadurecer. Mas não foi assim nos tempos passados, havia uma glória nos cabelos brancos. Aliás, o livro de Provérbios, capítulo 20, vai dizer que a glória do idoso está nos seus cabelos brancos. Assim era Jesus Cristo. Os olhos dele são olhos que penetram tudo, e a igreja, inclusive. Penetra tudo e a igreja. Seus olhos eram como chama de fogo. E os pés representavam sempre poder. Poder. Aquele conquistador, o imperador, o rei que conquistava, ele pisava então sobre aqueles que eram conquistados. Os pés, poder, se sobrepor. Seus pés eram como bronze numa fornalha ardente. Então, pés tremendos, intimidadores. A voz como muitas águas, se refere ao que é a voz invencível e a voz de autoridade. Quem já esteve exposto a um barulho de muitas águas, por exemplo, se você for à Foz do Iguaçu e você está quase que ali debaixo das águas, ali no lado, um lugar que é permitido então se visitar, você quase não consegue conversar, tal é o barulho das águas. Então este é sempre um símbolo de uma voz poderosa, de uma voz que é autoritária e invencível. Sua voz era como o som de muitas águas. Assim é a voz do Senhor, voz única sobre todas as outras. E a mão dele, a mão representa o controle. Tinha em sua mão direita 7 estrelas. 7 estrelas que vai nos dizer que são 7 anjos. E então há os 7 candelabros que são as 7 igrejas. Jesus Cristo tem o controle da sua igreja, sua mão está olhando e cuidando e controlando. E mais, a boca é uma da qual sai uma espada de 2 gumes. É o poder da palavra do Senhor. Toda a obra de Deus é realizada pelo poder da sua palavra. O Senhor não precisa criar uma força de poder, basta Ele dizer. Lá na criação é narrado como? E disse, haja luz, e houve luz. Como é que o Senhor há de vencer finalmente? Pela sua palavra. Ele não precisa se debater com ninguém para vencer. Basta o uso da sua boca, a sua voz, a sua mensagem que sai da sua boca, é o poder da palavra. Da sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Espada afiada de 2 gumes. E a sua face? A sua face resplandece como o sol. Face dele era como o sol, diz o texto, quando brilha em todo o seu fulgor. Tal é o brilho. O sol em todo o seu fulgor é de tal força que eu e você não conseguimos olhar para o sol quando ele está em todo o seu fulgor. Podemos tentar, mas não conseguimos. Assim era a sua face. Então fala do que? Finalmente, do esplendor e da glória. Isto amarra todo o resto da descrição de Jesus Cristo nesses símbolos todos aqui. O seu esplendor e a sua glória. O brilho sempre fala de esplendor e glória. Então, aí está o Cristo manifestado. Fique diante dele. Fique diante dele, mas não se esqueça que ele se revela glorioso. Glorioso. Os impérios humanos parecem muito gloriosos, mas poucos são. Eles não são nada. Eles passam e passam rapidamente com o tempo. Mas Jesus Cristo, esta imagem que realmente é glorioso para todo sempre. O Império Romano foi tremendo. João e os crentes aqui que recebem Apocalipse no primeiro momento estão debaixo de uma expressão de poder humano tremendo. Mas nada e ninguém, nem mesmo o imperador romano, que se diz Deus, chega aos pés da glória de Jesus Cristo. É isto que João está dizendo à igreja, está dizendo a mim e a você. Cuidado com o seu dimensionar das glórias deste mundo. Cuidado, porque inclusive você pode ficar intimidado. Porque inclusive você pode ser aliciado por esses poderes. Você começa a vê-los muito grandes e começa a pensar que eles são eternos. Quando visitei a fortaleza de Massada, lá em Israel, foi muito interessante a experiência. Havia o guia israelense, que então nos explicava todas as coisas. Um rapaz muito preparado, grande conhecimento.
e nós estávamos na fortaleza de Massada. Essa fortaleza foi construída por Herodes, um rei regional que governava sobre o povo de Israel, mas debaixo do poder do Império Romano. E houve a época quando então os judeus se rebelaram, o Império Romano veio com todo o poder ali, tomou conta, arrasou Jerusalém e finalmente conquistou Massada depois de um cerco de muito tempo e finalmente conseguiram conquistar Massada e os judeus pereceram ali. E esse guia judeu, há poucos anos atrás, estava então liderando o nosso grupo que visitamos a fortaleza, contou para mim, eu vim aqui com meu filho de 8 anos, para mostrar para ele Massada, e contei a história para ele, de como o nosso povo foi derrotado ali, foi massacrado pelo Império Romano. E ele disse para mim, meu filho fez uma pergunta para mim. Meu filho de 8 anos me perguntou, pai, nós vencemos ou nós perdemos? Ele respondeu para o filho dele, obviamente nós perdemos, filho. Mas nós estamos aqui hoje e o imperador romano não está. Cuidado com o seu dimensionar dos impérios e glórias humanas pelo momento. Onde está o imperador romano que tanto sofrimento causou ao povo de Deus? A igreja do Senhor continua em pé. Onde está o poder humano que intimidava e parecia ser o Deus da terra? Onde está? Eu citei aqui Domiciano como um grande imperador daqueles dias, tremendo. E vocês, talvez a maioria que nunca ouviram falar de Domiciano. Mas quem vivia naqueles dias pensava, é um Deus. É um Deus. Glorioso é Jesus Cristo. Eternamente glorioso. Glorioso de forma inigualável. Estamos diante dele, o Cristo que se manifesta de forma gloriosa. E quando estamos diante dele, nós ficamos então diante desse Cristo que se manifesta de forma gloriosa, mas em soberania então absoluta. Soberania absoluta. Novamente, o Império Romano, Império Romano. O imperador tinha poder de vida e morte sobre as pessoas. As pessoas eram condenadas à morte por razões diversas. Os crentes podiam ser condenados à morte. João foi para a prisão. Imperador poderoso. É ele soberano. Sim, no império ele é soberano. Soberania limitada, humana. Soberania passageira. O Império Romano e o imperador romano e os imperadores dos nossos dias, os movimentos, as pessoas que se levantam como grandes nossos dias, eles passam. Os governos que oprimem passam. Pessoas que sentem em posição de poder e começam a oprimir, passam. Eles não são soberanos como Jesus Cristo. Jesus Cristo é aquele que está além e acima de todos. Como ele descreve isto? Ele diz, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o primeiro e o último, diz ele aqui no texto, Jesus Cristo falando, o Filho do Homem falando. O que é o primeiro e o último? Há uma outra expressão que está aqui no capítulo 1 também, mas no verso 8, quando fala sobre eu sou o alfa e o ômega. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. Então, primeiro e último é a mesma ideia. Jesus Cristo como este que é aquele que está acima e além de tudo e de todos. Verdadeiramente soberano. É aquele que realmente tem poder sobre a vida e a morte. O imperador romano tem poder sobre a vida e a morte? Não tem poder sobre a vida e a morte dele mesmo. Dele mesmo. Os poderosos dos nossos dias têm poder sobre a vida e a morte? De jeito nenhum. Mesmo que possam condenar as pessoas à morte, eles mesmos não controlam a sua vida e morte. Nos nossos dias temos em certos lugares, cristãos pagando com a vida. Mas esses poderosos que condenam os crentes à morte
não tem realmente o poder sobre a morte e a vida. Jesus Cristo diz aqui, o Filho do Homem diz, sou aquele que vive. O nosso Senhor e Salvador não é um Senhor e Salvador morto. Por isso até não nos interessa uma estátua nem uma gravura dele. Ele é aquele que vive. Uma gravura, uma estátua não conseguem expressar alguém que vive. Ele é aquele que vive. Vive como? Eternamente. Diz ele, estive morto, mas ressuscitei e vivo para sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. O Senhor tem poder sobre a morte e sobre o Hades. Hades é o lugar dos mortos. Ele pode nos tirar da morte. Chave representa poder. Quem tem a chave pode abrir o prédio, pode fechar o prédio. Ele controla quem entra, quem sai. Chave, quem tem chave é aquele que tem poder. E então esta é a ideia, este é o conceito aqui. O Senhor é Senhor da morte e da vida, porque Ele mesmo vive, esteve morto e vive para sempre. É soberano e soberano absolutamente. Fique diante do Cristo manifestado que se revela glorioso em soberania absoluta, mas atento à igreja. Louvado seja Deus por isso. Esse Senhor glorioso, esse Cristo manifestado está atento em relação à igreja. Atento mesmo quando a igreja sofre. É interessante que João diz que ele é companheiro da igreja em 3 questões. No reino, tudo está no verso 9, no reino, na tribulação e na perseverança. Nós somos companheiros no reino, na tribulação e na perseverança. Eu e vocês somos companheiros no reino, na tribulação e na perseverança, diz o apóstolo João. No reino, por quê? Porque nós não pertencemos ao reinado do imperador romano. Podemos habitar no Império Romano, mas nós somos realmente cidadãos de um reino que jamais passará, como diz Daniel, um reino eterno. Se nós fôssemos cidadãos do Império Romano, estávamos sem reino, porque acabou o Império Romano. Mas nosso reino é daquele que não passa, e é um reino eterno. Mas isto não quer dizer que, vivendo nos reinos deste mundo, não soframos tribulação, porque nós somos do reino eterno. Há tribulação momentânea, mas nós somos no Senhor também aqueles que perseveram. João está lá na prisão, na ilha prisão, mas ele está perseverante. Ele diz, nós também continuamos perseverando. O reino e o sofrimento, experiências comuns das nossas vidas. Ao mesmo tempo que somos do reino de Deus em Cristo, nós somos sujeitos ainda a sofrimento, por enquanto momentâneo, neste mundo, por causa dos reinos deste mundo. A igreja neste mundo está sujeita e até fadada a passar tribulação. O Senhor Jesus Cristo diz lá em João 16, 33, no mundo tereis tribulação. E a palavra que ele usa é a mesma que João usa em Apocalipse, quando diz somos companheiros em tribulação. Jesus disse e usou a mesma palavra, no mundo tereis tribulação. Qualquer pregação que promete eximir o crente de tribulação deste mundo é uma pregação falsa. Qualquer pregação que dá até um pequeno vislumbre ou ideia de que o crente, o discípulo de Cristo, ou aquele que é do reino de Deus, não vai sofrer neste mundo, não vai ter contratempos neste mundo, é uma pregação falsa. No mundo tereis tribulações. É interessante também ouvirmos lá a palavra do apóstolo Paulo, ou de Lucas falando, descrevendo a experiência do apóstolo Paulo, quando então Paulo e Barnabé fazem uma viagem missionária, apostólica, pregando o evangelho em muitas cidades pela primeira vez, estabelecendo igrejas com os convertidos, e depois eles retornam a essas igrejas para fortalecê-las. Em Atos 14, 22, narra isto e diz, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo os discípulos e encorajando-os a permanecer na fé, a perseverar, dizendo, é necessário que passemos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus.
É um mundo que não é amigo e amistoso do discípulo de Cristo, não é amistoso à igreja de Jesus Cristo. E que causa contratempos, desafios e para muitos de nós causa muitas dores. Precisamos ficar atentos. Nós temos, neste momento, irmãos nossos em grande sofrimento. E a mídia, inclusive, hoje é seletiva, ela não tem interesse em apresentar e reportar sofrimento de cristãos. Ela só fala, se for sofrimento, de outros grupos. Na África, constantemente tem acontecido verdadeiros massacres de cristãos nesses dias nossos. Você não vê na mídia, se aparece uma notinha muito pequena. Temos países como na China, a grande China, que está aí no debate da geopolítica e por causa da desenvoltura dela econômica, fala-se dela com muito interesse e há muito comentário. Mas na China, os irmãos sofrem. Aquele grande país, milhões e milhões de cristãos sofrem hoje. E podemos falar de outros países. Tribulação. Agora, fiquemos atentos. Qual é o nosso problema? Seria o nosso problema um pouco de falta de tribulação e está sobrando conveniência para nós. E então nós fracassamos por causa de uma força ao contrário. Muita facilidade leva-nos a uma vida cristã bamba e fraca. Falta o compromisso. Falta o fervor, porque estamos em berço esplêndido. Ninguém nos aperta em relação à fé. Ao mesmo tempo, nos aperta de uma forma mais sutil, dentro da conveniência, das mensagens muito amigas que nos chamam para umas idolatrias, para nos envolvermos com tantas coisas mundanas que nos consomem. Precisamos interpretar então a situação dos cristãos que receberam Apocalipse no primeiro momento, no primeiro século, e a nossa condição. E vemos como é que se aplica e ficarmos atentos. Atentos às pressões do mundo que vêm de formas variadas, mas sempre estão presentes e sempre estão atacando o crente em Cristo Jesus. Mas Jesus Cristo está atento à sua igreja. Jesus Cristo está cuidando. Jesus Cristo está entre os 7 candelabros. Igreja de Jesus Cristo, o Senhor está entre os 7 candelabros. 7 candelabros que nos fala desse cuidado do Senhor. Um cuidado glorioso de um Salvador e Deus glorioso, como vimos aqui, mas edificador. Quando João vê a figura do Filho do Homem, ele cai aos seus pés. Há 2 momentos quando João cai no Apocalipse. Há este momento aqui e o outro lá no capítulo 19, verso 10. Mas aí ele cai lá diante de um anjo e o anjo levanta e diz, não, de forma nenhuma, não faça isso, eu sou um anjo. Mas quando ele cai aqui diante do Filho do Homem, ele não é repreendido por ter caído diante do Filho do Homem. Ele é glorioso, a ele nós devemos dar toda a glória, todo louvor, toda adoração. Mas o Filho do Homem, Jesus Cristo, faz algo com João. Ele cai e então o que o Filho do Homem faz? Toca nele e diz, não temas, levanta. Levanta. O Messias, o Cristo, o Filho do Homem glorificado, é aquele que vem no seu poder todo, não para nos destruir, mas para nos levantar. É Ele, aquele que está atento à sua igreja, cuidando da sua igreja. Agora, a verdade é que todo cristão verdadeiro tem um senso de grande humilhação diante da glória de Cristo. Se isso não está no seu coração, algo está muito errado. Cristo é o quê? O seu chapa apenas? Aquele que é gostoso e agradável? É bom ficar falando dele? Ou você tem uma visão de quão glorioso é o nosso Senhor? Maior do que o Império Romano, que já foi. Há um senso no seu coração
na sua mente de temor e adoração de Cristo na sua glória. Mas Ele é aquele que levanta, não tenha medo, não tenha medo. Ele não vem para nos esmagar com a sua glória, mas na sua glória Ele quer nos ver levantado para mais glória a Ele ainda. Quer nos ver em pé. Cristo atento, a sua igreja muito atento nesse cuidar. Ele está entre os 7 candelabros, isto é, Ele está entre as igrejas todas. Aqui os 7 candelabros. Interessante que a igreja é então retratada aqui nessa simbologia como luz. A igreja é luz no mundo. Jesus fala no Sermão do Monte, o que? No capítulo 5, ele diz, capítulo 5, verso 14, vocês são a luz do mundo. A igreja neste mundo de luta e oposição, como João e as primeiras igrejas aqui experimentaram, e nós experimentamos, apesar das lutas, no meio das lutas, é luz. E até por isso é que os poderes humanos não têm paciência, tolerância, não são simpáticos à igreja. A igreja joga luz, expõe a miséria humana, expõe os caminhos humanos. E o mundo não gosta. Os poderes humanos não gostam. 7 candelabros. Mas essa luz não está sozinha. Não se mantém sozinha. Cristo está atento, está cuidando da sua igreja. E há um anjo. Cada igreja tem um anjo. Quem é este anjo? Há um grande debate sobre isso. Uma coisa é clara. Esses são cuidadores assistentes que estão a serviço da atenção de Cristo à igreja. Cristo está atento, está cuidando da igreja, esses anjos estão ajudando no cuidado da igreja. Alguns vão dizer que são anjos literalmente. Esses mensageiros espirituais, anjos aparecem no Apocalipse 67 vezes, sempre nesse sentido. E muitos vão tomar uma ideia de que o Senhor está usando anjos para cuidar da sua igreja no meio da sua luta no mundo, para que a luz continue a brilhar. Mas muitos entendem que, na verdade, se refere aos pastores das igrejas que estão ministrando a palavra. A palavra anjo é a palavra mensageiro e aparece outras vezes nas Escrituras Sagradas, como referindo-se a João Batista, citando Malaquias. Lá no livro de Marcos, capítulo 1, verso 2, diz então que João Batista seria o mensageiro, o anjo literalmente. Então pode ser aplicado àquele que prega a palavra. Mas enfim, o Senhor está atento à igreja, o Senhor está cuidando da igreja, no meio de um mundo de opressão, de um mundo que bate contra nossas vidas, a nossa andar com o Senhor, seja nos poderes humanos opressores, seja na aliciação do conforto, seja como for, e Ele tem anjos fazendo esta obra auxiliar. O Senhor está dirigindo a igreja dele na história. Este é o mistério dos 7 candelabros, segundo o que o próprio Senhor explica a João. Este é o mistério dos 7 candelabros. E diz mais, é tanto das coisas do presente, como as coisas que acontecerão. O Apocalipse vai falar da experiência, então, dos irmãos no primeiro século, como vai falar da experiência futura, da igreja futura, da nossa experiência hoje também. Mas a verdade já começa aí. O Senhor, então, cuidou da igreja, estava atento à igreja no primeiro século, na luta, nos embates dela, e o Senhor está atento e cuidando da igreja agora, nesses dias, cuidando da nossa igreja. E eu quero fazer um destaque aqui agora, que é muito importante você nunca esquecer. A fé cristã, andar com Cristo, servir a Cristo, ser de Deus em Cristo, é uma fé eclesiástica. Isto é, envolve sempre a igreja. Note que os 7 candelabros aqui é eu e você, sim, mas enquanto igreja e não enquanto a nossa individualidade. É sobre a nossa individualidade enquanto esta individualidade estiver na igreja. O cuidado do Senhor é pela
igreja. É você igreja do Senhor? É você realmente igreja do Senhor? Você está comprometido, pactuado com a igreja, envolvido, presente, comungando com a igreja? Com o coração totalmente voltado para o Senhor, que o inclui na igreja? Atento e cuidando da igreja, da igreja. Qual é a mensagem, então, para a igreja aqui nesse texto? Cristo conforta e acompanha a igreja. Cristo envia a igreja para brilhar no mundo. Cristo é zeloso pela igreja. De forma nenhuma ele vai permitir que a igreja falhe. E Cristo preserva a igreja. Vou eu, enquanto igreja de Jesus Cristo, chegar àquele dia glorioso da consumação do reino? Da minha fraqueza e pequenez, eu afirmo com toda a segurança, sim, chegarei lá. Por quê? Porque eu sou muito forte e poderoso e posso? Não. Mas porque o Senhor está entre as igrejas, está cuidando e zelando, e Ele me levará para aquele dia. No capítulo 1, então, a partir do verso 17, diz: não tenha medo. Eu sou o primeiro e o último. Sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. Eu tenho as chaves da morte e do Hades. Fique diante do Cristo manifestado. Fique diante dele hoje e para sempre. Oremos. Senhor, nós ouvemos o texto da Tua palavra, tendo um vislumbre de quem Tu és e a Tua glória. Ainda assim não conseguimos, com a nossa imaginação, alcançar o todo. O que podemos fazer a não ser Te glorificar, Te adorar. Em verdade, glorioso é o Senhor, grande é o Senhor, soberano é o Senhor, louvado seja o Teu nome. E ó Deus, ensina-nos a andar na Tua presença, ensina-nos a vivermos de forma muito cuidadosa, debaixo do Teu cuidado, da Tua atenção. Continua a nos conduzir, a nos sustentar, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. E louvado seja o Teu nome também, porque a Tua palavra nos diz que o Senhor está entre os candelabros. E a Tua presença nos acompanha e nos levará muito além, até mesmo além da morte. Louvado seja o Teu nome, em Cristo Jesus. Amém.